Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês, uma aula bastante específica para o concurso da Copasa. Copasa, que é a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais. Meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos trabalhar o assunto política anticorrupção. Está aqui para vocês, a política anticorrupção da Copasa, né? Antes de a gente explicar esse assunto propriamente dito, quero dar um toque para vocês, quero dar um conselho para vocês. Olha só, esta aula, que é a política anticorrupção, tem que ser assistido depois da aula do Código de Ética. Então, primeiro você assiste o Código de Ética e depois você assiste essa aula, porque um assunto vai complementar o outro. Bacana? Ok. Professor, o que vem a ser a política anticorrupção? A política anticorrupção é essa política da Copasa, e não só da Copasa, mas diversas empresas estatais aí do Brasil todo está adotando essa política. Por quê? Porque em 2013 nós tivemos uma lei, a lei anticorrupção, salvo engano, a lei é a número 12.853, a gente já vai confirmar o número da lei daqui a pouco, e essa lei obriga que todas essas entidades adotem a política anticorrupção. Bacana? Tem um fato que aconteceu esses dias, tá? Agora, em 2007, um fato muito importante que isso pode ser explorado na prova. Nós tivemos aí a delação da JBS, que é sabido de todos aí, que que provocou essa instabilidade no Brasil política muito grande, né? E um dos contratos da JBS, um desses contratos foi rescindido de acordo com a política anticorrupção. Foi de uma usina hidrelétrica do Mato Grosso com a Petrobras. Ele tinha a sua usina, o grupo, né, JBS tinha essa usina, e aí o seguinte, que aconteceu um contrato com a Petrobras, e a Petrobras, com base na lei 12.853, que é a de anticorrupção, rescindiu o contrato e, além disso, está cobrando aí uma indenização por rescisão antecipada do contrato. Ou seja, é um assunto moderno, um assunto vigente, um assunto que pode ser cobrado, um assunto que está na mídia e, como a gente está há muito tempo na vida de concurso, eu digo para vocês o seguinte, como está sempre em vigor esse assunto, está muito em moda esse assunto, o examinador adora cobrar assuntos aí que estão na moda, né? Então vamos lá, Código de Ética, né? Desculpa, política anticorrupção da Copasa, né? Primeiramente, essa é uma política que ela é formalizada na empresa, na companhia, né? Então tem um documento escrito que chama-se Política Anticorrupção, e esse documento nós iremos estudar na sua integridade nessa aula. Vamos estudar tudo nessa aula aqui, essa questão desse documento aqui, bacana? Ou seja, é um documento bastante estruturado, tá? Nós temos aí 12 tópicos a serem estudados, né? Primeiro, ele traz o objetivo dessa política anticorrupção, quais objetivos que motivaram a descrição dessa política. Segundo, a abrangência. O que significa abrangência? Quem está sujeita, quais são as pessoas sujeitas aí a essa política anticorrupção? As definições, né? Nós temos aí 17 definições para serem trabalhadas, né? Princípios que norteiam a atuação da Copasa na prevenção, detecção, correção e atos fraudulentos, né? Ou seja, quais os princípios da política anticorrupção, programa de integridade, controles internos, conflito de interesses, sinais de alerta, tratamento de informação relevante, sanções aplicáveis e conscientização e treinamento e, finalmente, disposições finais. Ou seja, é uma política completa, né? Seguindo o mesmo caminho do Código de Ética, a Copasa aí fez um documento bastante interessante, fez um documento bastante profundo, detalhado, que eu tenho certeza, se a companhia aplicar na sua plenitude, vai ter altos índices de governança corporativa. Bacana? Primeiro ponto chama-se objetivo. Vem comigo aqui. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais tem por missão contribuir para a universalização dos serviços de saneamento em parceria com o poder concedente, gerando valor para clientes, acionistas, colaboradores e sociedade de forma sustentável. A companhia presta os serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário e resíduos sólidos
pautado na sua atuação nos seguintes valores: ética, exemplar e transparência, responsabilidade socioambiental, valorização dos colaboradores, excelência na prestação dos serviços, inovação e disseminação do conhecimento. Bacana, né? Até agora aqui ele fez apenas uma introdução, não falou do objetivo. Agora vem. A Copasa e as suas subsidiárias se relacionam com as partes interessadas no âmbito interno e externo, mantendo um diálogo baseado na ética e na moral. Em respeito às leis e às normas vigentes, a Copasa e as suas subsidiárias não concedem tratamento diferenciado quem quer que seja e combatem quaisquer formas de corrupção ativa e passiva, né? Ou seja, está declarando que quer tirar esse câncer que é a corrupção no âmbito da Copasa, né? A intenção é maravilhosa, né? Vem comigo aqui. Nesse sentido, agora que vem falar do objetivo da política anticorrupção, a presente política anticorrupção se constitui código de conduta. Então, tem uma conduta que é uma política anticorrupção que ela vai ser rigorosíssima da instituição. É código de conduta e integrante que aliado aos demais instrumentos de controle interno da companhia, visa contribuir de forma efetiva para a identificação e mitigação de riscos de atos lesivos praticados contra a Copasa e as suas subsidiárias, tais como desvios, fraudes e irregularidades, estabelecendo diretrizes que orientem seus colaboradores, administradores, conselheiros, acionistas e demais partes interessadas para a adoção de elevado padrões de integridade, legalidade e transparência em conformidade com o disposto na Lei Federal 12.846 e a 12.846 de 2013, conhecida como Lei de Anticorrupção, e do Decreto Estadual 46782 de 2015. Né? Então, está aqui para vocês. Né? Ou seja, se você for analisar o seguinte, o que eles querem aqui? Na Copasa, eles querem eliminar essa prática, essa conduta da corrupção. Né? O nome da política diz política anticorrupção, ou seja, combater a corrupção. É muito importante dizer para vocês que a edição dessa lei, a Lei 12.846 de 2013, foi a grande incentivadora para esse tipo de prática, não só na Copasa, mas em diversas entidades aí da administração pública brasileira. Bacana? Ok, vamos continuar. Então, isso aqui é o objetivo da política anticorrupção. Né? Professor, quem está sujeita a essa política? Aí tem o capítulo 2º da abrangência. Ou seja, quem deve obedecer esse código de conduta. Né? Então, essa política aqui, qual que é o objetivo dela? Quer definir um código de boas práticas e condutas por todos aqueles que se relacionam com a Copasa, no sentido de que combater, eliminar a corrupção dentro da companhia. Pronto, né? Por quê? Porque esse é um câncer, né, cara? Um câncer que destrói tudo, cara. Destrói tudo, destrói a companhia, aumenta o custo, precariza o serviço, atrasa pagamento. Cara, é um câncer esse negócio. É abrangência. Vem comigo. A presente política anticorrupção se aplica a todos os colaboradores, administradores, conselheiros fiscais e acionistas da Copasa e as suas subsidiárias, bem como a todos os seus fornecedores, prestadores de serviços, autoridades públicas, representantes de agências reguladoras, a qualquer outra parte que mantenha relação contratual com a Copasa e as suas subsidiárias. Para efeito dessa política anticorrupção, entende-se que o termo Copasa, compreendendo controladora e as suas subsidiárias. Né? Ou seja, tem a Copasa, a controladora, e tem várias subsidiárias espalhadas no estado de Minas Gerais. Ou seja, resumindo aqui, gente, quem que está sujeito aos ditames desse Código de Conduta da Política Anticorrupção? De novo aqui, ó, todos os colaboradores, que são os empregados, os administradores, que são os gestores, os conselheiros fiscais e os acionistas das Copasa, tanto da controladora quanto das suas subsidiárias. Bacana?
Tem mais, bem como todos os seus fornecedores, né? Ou seja, atende também quem está fora da companhia, prestadores de serviços, autoridades públicas, representantes de agências reguladoras e qualquer outra parte que mantenha relação contratual com a Copasa e as suas subsidiárias. Ou seja, quem tem vínculo, quem tem relacionamento. Quem tem relacionamento com a Copasa deve seguir esse código de conduta. Bacana? Fechou. Até agora, são partes aí introdutórias. Agora a gente vai falar uma parte de conceitos, né? E essa parte de conceitos, para quem, né, para quem faz concurso público, digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o examinador adora cobrar isso. Professor, nós temos quantos conceitos? Nós temos aí, gente, 17 conceitos. Então, o cara coloca lá colaboradores no comando da questão, um conceito no comando da questão, e fala, isso diz respeito a qual conceito, qual definição? E aí coloca algumas alternativas. Como tem 17 alternativas, você tem que ficar atento. E tem algumas definições que são muito próximas conceituais às outras, né? Tem um texto semelhante, com algumas palavras repetitivas, né? E aí que mora o perigo. O examinador, ele pensa assim, cara, tem que fazer uma questão. Tá? E também ele não quer se complicar. Definições. Primeira definição. Definição de colaboradores, né? Colaboradores, nós sabemos que estão sujeitos aí à adoção desse código de conduta, né? São quem? Empregados, estagiários, aprendizes e aqueles que exercem mandato, cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente e sem remuneração por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Ou seja, ele chamou lá, cara, o cara aqui, quer ver? O cara que está transitoriamente sem remuneração, ele chamou o cara de colaborador. Tá? Esse é um conceito específico para a aplicação dessa lei. Tá? Esse é um conceito que não se aplica ao direito administrativo, somente nessa lei, ou seja, uma exceção, potencial questão de concurso. Segundo, concussão, né? Inclusive é um crime, né? Olha só, o que é isso, cara? Um código de conduta, ato praticado por agente público contra a administração pública em geral, e consiste em exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Então, pediu vantagem devida, o cara cometeu um crime de consunção. Professor, o que é isso? Está aqui, concussão lá no Código Penal, lá na parte específica, tá certo? Lá na parte específica dos crimes contra a administração pública, no seu artigo 316. Vem comigo aqui, exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Pena, reclusão, cadeia, regime cadeia, né? De 2 a 8 anos e multa, né? Então temos aí um crime, né? Então ele vem fazendo esse código de conduta, toda essa conceituação que pode ser aplicada. Então, colaboradores, consulção, né? Estamos aqui para vocês. Vamos mais aqui, conflito de interesse, né? Professor, conflito é algo que não está harmonioso, né? Então temos o quê? 2 ou mais interesses que estão conflitando entre si. Situação gerada pelo confronto de interesses da Copasa e de terceiros que possa comprometer o interesse da companhia ou influenciar de maneira imprópria o desempenho de sua função, independentemente da existência de lesão ao patrimônio da Copasa ou do recebimento de qualquer vantagem ou ganho por parte do colaborador, administrador, conselheiro ou terceiro. Então, isso que vem a ser conflito de interesse é um confronto. Mais de uma parte, obrigatoriamente, tem que ter o quê? A Copasa. Dica para vocês aí, né? Corrupção. Né? O grande mal aí do Brasil hoje chama-se essa corrupção, né? Principalmente por parte dos agentes públicos, né? Ato de corromper alguém com a finalidade de obter vantagem para si ou para terceiros, né? Cara, eu vou falar para você, cara. Olha, esse tal de vantagem aqui, né, cara? É incrível, cara. Como quantidade de pessoas que só querem tirar vantagem. Né? De tudo, cara. Percebe você vê? Esse tal de tirar vantagem.
Aí nós temos a corrupção ativa e nós temos a corrupção passiva. O que é a corrupção ativa? Então tem um agente público, vou falar eu, fulano de tal, está querendo, tem um interesse dentro da Copasa e quer tirar uma vantagem devida. Pelas normas, vias legais, ele não teria essa vantagem. O processo dele não seria deferido. Ele vai lá e corrompe o cara, oferece 10 contos para o sujeito lá da Copasa. Ele está tendo o quê? Ele está exercendo a corrupção ativa. O sujeito que aceitar o dinheiro e passar a informação para ele ou atender o pedido dele, ele está tendo uma vantagem devida, qualquer de receber os 10 mil. Então vai ser corrupção passiva. Potencial questão de prova, cara, anotem aí. Olha aí, né? O cara coloca lá, né, no comando da questão, coloca corrupção. Aí, vírgula. Sendo corrupção ativa, tal coisa aí, manda para você escolher aí o que esse cara aí, né? Aí, ó. Tá, corrupção ativa, ato de oferecer ou prometer vantagem indevida. Ó, oferecer ou prometer vantagem indevida a quaisquer agentes públicos, aqui é um crime próprio, tem que ter um agente público lá envolvido para determiná-los a praticar, omitir ou retardar ato de ofício da função pública, né? E o cara que recebe essa vantagem é chamado de corrupção passiva. Ato de solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora do emprego ou da função pública, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, sempre tem que estar lá em razão lá do cargo público, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem, né? Então está aqui para você corrupção ativa e corrupção passiva, né? Com certeza, todo esse movimento, toda essa instabilidade política que nós estamos vivendo, é por causa dessa tal da vantagem aí que o cara quer tirar, né? Outro conceito, conceito 7, lembrando que nós temos 17 conceitos, né? E cada conceito desse aqui é potencial questão de prova. Empregados, todas as pessoas físicas que prestam serviços de natureza não eventual à Copasa, sob a dependência destas e mediante recebimento de salário. Muita atenção, cara. Isso aqui, ó, o conceito de empregados é diferente de colaborador. Colaborador, é diferente o conceito, professor. Por quê, cara? O conceito de colaborador, ele ampliou, né? É mais amplo, né? Que, inclusive, está esse cara aqui. Olha só. Todas as pessoas físicas. Então, ó, empregados, características do empregado, tem que ser pessoas físicas, não pode ser pessoas jurídicas, né? Que prestam serviço de natureza não eventual, ou seja, não eventual, ó, tá? Não eventual, né? Pessoas fixas, olha aí no direito do trabalho, ó, tem que ser personalizado o trabalho, né? Pessoas físicas, não eventual, tem que ter regularidade, né? E tem que ser oneroso, ó, sob a sua dependência, ou seja, hierarquia, recebimento de salário, ou seja, tem que ser CLT, tá? Funcionário, isso que está escrito aí, né? Bacana, né, cara? Interessante esse cara aí, né? Empregado, todas as pessoas físicas, tá? Que prestam serviço de natureza não eventual, o cara vai tirar aqui, ó. Não, já está errada a questão, cara, entendeu? A Copasa, sob a dependência destas, né? E mediante recebimento de salário. Vamos continuar. Fraude. Engano intencional. Olha só, engano intencional. O cara teve a intenção de fazer aquilo, agiu com dolo. Engano intencional, apropriação indébita de recursos ou manipulação de dados que resulte em vantagem ou desvantagem para uma pessoa, empresa ou entidade, fazendo uso de informação privilegiada em benefício próprio ou de outrem. Ó, fraude, né? Gestores ou fiscais de contrato, né? Professor, o que significa isso? O que é o tal do fiscal de contrato? Gente, pela Lei 8.112, todo contrato administrativo, todo contrato que a administração pública faz, aí incluindo também as indiretas, no caso da Copasa, da companhia, tem uma figura muito importante que chama-se gestor do contrato, né? Então, o gestor do contrato é uma obrigatoriedade da Lei 8.112.
Todos os empregados, empregados, o cara que é funcionário, né? Próprios ou terceirizados, encarregados, supervisores, gerentes, superintendentes, diretores e administradores que atuem na gestão ou fiscalização do contrato. Tá? Contrato da Lei 8.866. 10ª, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, né? Olha aqui, né, cara, aqui temos uma lei chamada Lei 9.613, que é crime contra a lavagem de dinheiro, né? Então, isso aqui, ó, então ele vem conceituar, né? Ato de dissimular ou ocultar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores provenientes direta ou indiretamente de crimes antecedentes, né? Ou seja, teve um crime que antecedeu, ele recebeu o dinheiro indevido e está tentando o quê? Lavar o dinheiro, ocultar o bens da legalidade, né? 11º conceito, legislação anticorrupção, né? Nesse quesito, o Brasil, em relação a isso, o Brasil ele é campeão, né? Então, nós temos aqui, ó, Lei Federal 12.846, que é uma das mais importantes leis anticorrupção existentes, uma lei com 31 artigos, vai lá no site do Planalto, dá uma lida, né? Aí nós temos aqui, ó, tá? Uma outra lei importante, essa outra lei aqui, ó, 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e nós temos a lei, ó, 9.613, que é a lei contra crimes contra lavagem de dinheiro, né? Essas 3 legislações principalmente. Vamos lá. Legislação anticorrupção existente no Brasil hoje e especificamente no estado de Minas Gerais. Dispositivos legais a seguir. Lei Federal 12.846, que dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Tá? Inclusive, essa política anticorrupção aqui, ela atende os preceitos da 12.846, bacana. Decreto Estadual 46.782/2015, que dispõe sobre o processo administrativo de responsabilização previsto na Lei Federal, no âmbito da administração pública do Poder Executivo Estadual, bacana. Temos o Código Penal Brasileiro, tá? Decreto Federal 5.687, das contravenções, tá? Tem um decreto, esse decreto aqui também, Código Penal. Temos aí Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ok, temos essa convenção. Lei Federal 8.429, que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa, e a Lei Federal 9.603 de 98, que dispõe sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens e direitos e valores, né? Ou seja, no Brasil, nós temos uma legislação muito farta aí sobre lei anticorrupção. Será que tem tanta corrupção assim? Imagina, né? 12. Malbarateamento, né? Olha aí, malbarateamento, né? Você colocar um preço menor que o custo de mercado do que a produção para ter vantagem, né? Ó, ato ou efeito de vender com prejuízo ao erário o desperdício, né? Claro, tudo sempre vai envolver interesse, né? 13. Prevaricação, crime também. Você está vendo uma coisa errada, sabe que é errado e fica quieto, você prevaricou. Crime praticado por agente público contra a administração pública e que consiste em retardar ou deixar de praticar, retardar, né? Ó, não, eu vou agir mais depois, né? Indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, né? Então tá aí para você, isso é prevaricação. Quer mais exemplo? Eu passo para você um exemplo para você aí bacana sobre isso. Receita Federal, um exemplo, nada, um exemplo qualquer aí, tá, gente? Não leva nada mal aí. O cara está lá no posto fiscal dele, está passando lá, o pessoal chegou do exterior, por exemplo, e aí o cara lá, aí vê o irmão dele, passa com uma mala lá, né? Cheio de equipamento de eletrônico, e não pode ir embora, né? Ele está o quê? Prevaricando. Ok? 14, são 17 conceitos. Relação contratual. Ó, relação de contrato. Contrato sempre tem 2 partes, né? Normalmente, né? Relação jurídica entre Copasa e terceiros, formalizada por meio de instrumento contratual,
como, por exemplo, o contrato de ata de registro de preços, convênio, termo de acordo, termo de doação, termo de cessão, dentre outros, né? Sócios, a gente sabe que é sócio, né? Aqueles que participam de uma sociedade empresária, por serem detentores de uma fração de seu capital social, além de figurarem no seu contrato social. Suborno ou propina, meio pelo qual se pratica a corrupção. Visto ser a prática de prometer, oferecer ou pagar a uma autoridade governante, agente público ou profissional, da iniciativa privada, qualquer quantidade de dinheiro ou quaisquer outros favores para que a pessoas em questão deixe de se portar eticamente com os seus deveres profissionais, né? Suborno ou propina, né? Subornando alguém, né? Propina. E, finalmente, tráfico de influência, que também é um crime contra a administração pública, né? Usar a sua influência para fins pessoais, não muito republicanos, como diz aí as autoridades, né? Ato praticado por particular, ato praticado por particular contra a Copasa e consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, influindo em ato praticado por agente público no exercício da função. Não se trata de promessa de dinheiro, mas de vantagem, né? Não é dinheiro que é vantagem, né? Ele oferece uma vantagem para o cara, né? Não é dinheiro. Bacana? Então, fechou. Então, é o seguinte, gente, nós terminamos aí essa primeira parte, uma parte muito importante que são das definições. Nós vimos aí que são definições constantes no mundo jurídico brasileiro, na legislação, está aí para vocês, né? Tem que saber. Potencial questão de prova. Cara, papo reto com você, cara. Atenção. Vai por mim que você vai se dar bem. Olha só, gente. Torçam para cair metade da prova seja esse assunto aqui, política, anticorrupção, código de ética. Por quê? Porque não tem interpretação, não tem jurisprudência, não tem interpretação, posição de banca A, B e C, não tem nada disso. É o que está aqui. Então, é muito fácil você acertar. Aquilo que eu disse para você na aula de código de ética, eu repito. Se você assistir a minha aula, do começo ao fim, tá certo? Todos os segundos, cara, a cabeça é um encerramento, todas elas, e depois fazer a leitura do texto, cara, ninguém segura você. Definições, 17. Bacana. Professor, o que fala o quarto? Fala dos princípios. Que princípios? Os princípios que vão nortear essa política anticorrupção. É importante? Também é importante. Pode ser elaborada uma questão, princípios que norteiam a atuação da Copasa na prevenção, detecção, correção de atos fraudulentos. Primeiro princípio, da probidade administrativa. A probidade administrativa é o oposto da improbidade. Ser probo, reto, honesto, sincero, isso que é probidade administrativa. A improbidade é não ser isso, né? Impõe que seus colaboradores sirvam a Copasa com honestidade, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a que queiram favorecer. Então, o princípio da probidade administrativa é um princípio da política anticorrupção. Somente esse princípio, se todos eles obedecerem, não precisavam de mais nenhum outro. Ele seria probo, né? Outro, moralidade. Você agir de acordo com os princípios éticos e morais aceitos, né? Moralidade. Impõe ao agente público os deveres de observar os preceitos éticos em suas condutas, de averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações e ainda de distinguir o que é honesto do que é desonesto. Isso é moralidade. Terceiro, legalidade. Fácil. O que vem a ser a legalidade, gente? Agir de acordo com a lei, né? Implica subordinação completa do agente público à lei. Legalidade, a lei. Sendo legítima a sua atividade, somente se essa estiver condizente com o disposto em lei, né? Ou seja, você pode fazer somente aquilo que está previsto em lei. Esse é um dos princípios do direito administrativo.
Inclusive, a legalidade é o quê? É um princípio constitucional, né? Eficiência. Professor, o que é você ser eficiência? Eu sou de administrador, eu falo com bastante conforto isso, gente. Eficiência é você produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Isso é ser eficiente, não inventar moda. Impõe ao agente público o exercício de suas atividades com foco na obtenção de melhor resultado com a utilização racional dos meios, olha aí, e dos recursos públicos. Dos meios e recursos públicos, produzir mais com menos e fazer as coisas certas, né? Então, isso aí que é o tal da eficiência. Confidencialidade. O nome já disse, confidencial. Não é ser tagarela, sair falando para todo mundo, né? Visa garantir o resguardo das informações institucionais, bem como a proteção contra a sua revelação não autorizada, né? Gente, legalidade e eficiência, coloca amarelinho, são princípios constitucionais, então você tem que redobrar aí, a sua atenção nesse assunto. São 2 princípios da administração pública consagrados no artigo 37 da Constituição. 6º princípio, publicidade e transparência. Gente, atenção, voltando aqui um pouquinho, confidencialidade é somente algumas informações que têm a restrição de revelação. Regra geral é publicidade e transparência, ok? Busca informar as partes interessadas sobre os assuntos relevantes, mantendo ativos os canais de relacionamento interno e externo. Impessoalidade. Último princípio. Inclusive, a impessoalidade é outro princípio constitucional. Então, você tem que chamar atenção disso. Impessoalidade, cara, é o cara ser profissional, não ser pessoal. O cara profissional é aquilo, ele deve estar com vários problemas, várias situações, mas ele vai tratar o cara de forma profissional, de forma impessoal. Não vai deixar se levar pelas suas emoções. Visa garantir a igualdade de tratamento entre indivíduos que estejam em idêntica situação jurídica e a imparcialidade no julgamento de irregularidades denunciadas ou identificadas com aplicação de critérios objetivos sem distinções de base em critérios pessoais. Então, bacana. Fechou aí, né? Então, nós temos aqui, atenção, 17 definições, tá? E 7 princípios. Atenção, cara. Com foco lá no concurso, na sua prova. Potencial questão de prova. O examinador pode trocar. Ele pode chamar um cara de legalidade de uma definição. Está errado. Legalidade é o quê? É um princípio. Pronto. Existem questões assim? Com certeza, né? E as questões de vocês vão figurar nesse sentido aí. Pronto, né? E aí, professor? Então, é uma política anticorrupção. A gente já fez as definições, a gente já fez os princípios, e agora? E agora, nós vamos ter que fazer o programa de integridade. Tá? O programa de integridade. O que é o programa? Qual que é o objetivo do programa de integridade? É evitar ou detectar desvios, fraudes, corrupção. Então, ele quer manter íntegra, sem essas práticas. O objetivo da política anticorrupção é isso. Tentar afastar, identificar, evitar essas corrupção ativa, passiva, fraudes, roubos, tudo isso, né? Então, a Copasa, com o objetivo de evitar ou detectar desvios, fraudes, irregularidades e atos lesivos praticados contra o seu patrimônio, institui o Programa de Integridade, aprovado pelo Conselho de Administração da companhia, que consiste na implementação de política, diretrizes e procedimentos de combate à corrupção e de apuração de denúncias e irregularidades. Então, tem o quê? Qual que é o nome do programa da política de corrupção que tenta evitar as fraudes de corrupção? Qual que é? Programa de integridade, questão de concurso, né? Item 2, vem comigo aqui. A Copasa estabelece, por meio da presente política, o Código de Conduta Ética e normas de procedimentos, né? Parou. Código de Conduta Ética, nós já estudamos, né? Tá, é o Código de Ética, né? Então, a política ela é formada pelo Código de Ética e as normas de procedimentos. Normas de procedimentos, se fosse cobrado no concurso, o professor ia gravar uma aula sobre essas normas de procedimentos para vocês. As diretrizes éticas e o combate à corrupção,
a fraude e a outras irregularidades, bem como os procedimentos que devem ser observados, cumpridos por seus colaboradores, administradores, conselheiros, acionistas, fornecedores, prestadores de serviços e por qualquer outra parte que mantenha relação contratual com a Copasa. Ok. 3. Vedada a proibição. É vedada a obtenção de qualquer tipo de vantagem indevida. Claro, né? Em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade na Copasa, bem como a prática de qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade referida à empresa, ou quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de seus bens ou haveres, né? Ou seja, é proibida essa conduta aqui, né? 4. Para coibir a prática, olha só, para coibir a prática e a ocultação de atos fraudulentos e ilegais, a Copasa disponibiliza canal de linha ética. Cara, olha só, né? Então ele criou dentro da estrutura, na política anticorrupção, um programa de integridade, um canal de linha ética que tem o objetivo de quê? De coibir a prática e ocultação dos seus atos. Cara, preste atenção, amarelinha nesse cara aqui. Este cara aqui pode estar na sua prova, professor. Por quê? Porque ele é diferente, ele é novo. É a aplicação prática da prevenção da política anticorrupção na Copasa. Acessível a qualquer cidadão para o encaminhamento de denúncias, com garantia de seu anonimato. Olha aí, várias provas de concurso, eu já vi isso. Tá? Olha, você pode fazer denúncia, mas nós não aceitamos denúncia anônima. Você tem que colocar seu nome, CPF e endereço. Que quando o cara faz isso, o que acontece? Está afastando o cara de denunciar. E independência nas apurações. Ó, independência nas apurações. Lá vai ter uma equipe que vai apurar com profissionalismo a denúncia. Ou seja, um dos principais canais aí, meios utilizados pela política de anticorrupção da Copasa, é este canal aqui, ó, canal de linha ética. Tá? Que qualquer um pode denunciar qualquer tipo de prática que ele achar que é irregular, que está contra os ditames dessa política, vai ser garantido o seu anonimato e independência. Cara, esse é importante demais, tá? Muito importante esse cara aqui. Ele está num pedacinho aí, pequenininho aí, mas ele é muito importante. É um canal de linha ética. Atenção, isso pode cair na sua prova, né? Pronto. Terminamos esse capítulo, vamos para o próximo capítulo. Controles internos, né? Professor, e aí? Gente, o que é o controle interno? O controle interno, hoje nós temos dois tipos de controle, né? Nós temos o controle externo e o controle interno. Controle externo são exercidos por órgãos de controle. Por exemplo, tribunais de conta, tá? É um controle externo, o Ministério Público exerce o controle externo, o interno é dentro da própria organização. O controle interno, a essência do controle qual que é? É a prevenção, né? É a ação preventiva. Então é o seguinte, se os órgãos tomarem cuidado com terem ações preventivas na política anticorrupção, ele não quer pegar a corrupção. Claro que é um objetivo também pegar o cara roubando, tendo essas vantagens indevidas, mas o mais eficiente é evitar que isso aconteça. O trabalho do controle é isso aqui, ó, tá? Aí vai cair na prova. Qual que é a unidade de controle interna da política anticorrupção? Está aqui. A Copasa possui uma unidade de gestão de riscos corporativos, que tem por objetivo gerenciar os riscos aos quais a empresa está exposta, mantendo, para tanto, uma matriz de riscos corporativos atualizada periodicamente, inclusive com relação aos riscos de fraude e corrupção, considerando-se eventuais mudanças no cenário de risco da companhia. Ou seja, nós temos lá, dentro do controle interno, tá? Nós vamos ter duas unidades, a unidade de auditoria interna e riscos corporativos, né? Ou seja, esse risco corporativo aqui é mais uma ação da gestão de governança corporativa para os acionistas e para a empresa, né? Então, essa unidade de controle interno está dentro do controle
interno, ajuda a exercer o controle interno, que são riscos que pode expor a unidade aí ter alguns prejuízos. E nós temos no controle interno, essa sim é a unidade responsável pelo controle interno. Ó. A Copasa possui unidade de auditoria interna. Então, essa auditoria interna é o órgão responsável pelo controle interno. Professor, o que vai cair na prova? Vai falar que a auditoria externa que é o órgão de controle. Não, está errado. O órgão de controle interno é a auditoria interna, questão de prova, vai por mim, isso cai em concurso, né? A Copasa possui a unidade de auditoria interna, que atua de forma independente, olha que coisa importante, tem atuação que é independente. Independente, cara. Não tem subordinação hierárquica. Aliás, não tem subordinação funcional, né? Com o objetivo de examinar a efetividade, a eficácia, a integridade dos controles internos, buscando contribuir para a proteção contra fraudes, erros, ineficiência e outras irregularidades que possam ser praticados por agentes internos ou externos. Os trabalhos da auditoria interna são realizados de acordo com o previsto no Plano Anual de Auditoria, previamente elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração, podendo ocorrer também trabalhos especiais motivados por demandas da companhia, por denúncias recebidas ou ainda pela identificação de indícios ou evidências de irregularidades ou fraudes. Então, temos aí a auditoria interna, que é o órgão de controle interno da Copasa. Cara, potencial questão de prova, cara. Atenção, hein? Último tópico do controle interno. A Copasa possui norma de procedimentos denominada Sistema Disciplinar, que estabelece critérios e procedimentos relativos à aplicação de medidas de caráter disciplinar aos seus colaboradores. Então, tem outro regramento, né? Claro que tem, que fala sobre sistema disciplinar. Próximo tópico, conflito de interesses. Né? O que eu já falei para vocês, cara? O que vem a ser um conflito de interesses? Primeira coisa, conflito sempre da companhia, né? Então, conflito é o que? Não harmonização, coisas discordantes de uma coisa, né? Então, para ter um conflito, sempre tem que ter duas partes. Uma das partes sempre vai ser o quê? A própria Copasa, né? A Copasa, na busca do gerenciamento eficaz do desempenho da organização e do comportamento ético de seus administradores, conselheiros, colaboradores, acionistas, fornecedores, prestadores de serviços, bem como de qualquer outra parte com quem mantenha relação contratual, envida esforços para inibir a prática de atos que possibilitem a ocorrência de fraude ou de corrupção, dentre eles o conflito de interesse. Né? Meio repetitivo, né? Já falamos sobre isso várias vezes nessa aula. A Copasa proíbe expressamente seus administradores, conselheiros, colaboradores que sejam sócios administradores, empregados ou prestadores de serviços da empresa que possuem relação contratual com a empresa em situação que configure conflito de interesse. Tá? Então, é o seguinte, ela proíbe expressamente que todo mundo que está vinculado à Copasa, que qualquer situação que configure aí conflito de interesse da companhia. Tá? Então, sempre tem que ter o quê? Vai prevalecer sempre o quê? O interesse da companhia, tá certo? Tem que ser todo mundo harmonizar de forma harmônica com o quê? Com os interesses da companhia. Se você está lá e tem outro interesse que está conflitando, você tem que cair fora de lá. 7.3. A Copasa, atenção, olha a palavrinha não, tá? Dica de concurseiro profissional. Cara, você pega um texto desse, você tem que marcar todas as palavrinhas não, porque o cara, na hora de fazer aqui, ó, ele vai tirar esse não aqui, ó. Você pode perceber, os examinadores sempre fazem isso. A Copasa não admite que seus administradores, conselheiros e colaboradores que ocupem função de gestores ou fiscais de contrato tenham envolvimento pessoal ou familiar com sócios, administradores, empregados e ou prestadores de serviços da empresa que possua relação contratual com a Copasa em situação que configure conflito de interesse. Minha esposa tem uma empresa de limpeza. Eu estou lá na Copasa, né? E ela faz um contrato com a Copasa. Pronto, já configurou esse conflito de interesse. De novo, não admite que seus administradores, conselheiros, colaboradores que ocupem função de gestores fiscal de contrato, que ocupem gestores fiscais de contrato. Então, eu sou fiscal do contrato, estou fazendo o quê?
Eu estou fiscalizando o contrato da minha esposa, né? Tem um envolvimento pessoal, ó, ou familiar com sócios, cara. Administradores, ó, empregados, não é só o dono, ó, administradores da empresa, empregados. Ah, minha esposa é gerente da empresa, não pode, ó. Prestadores de serviços da empresa, né? Contratual, para que isso, cara? Para não deixar dúvidas de favorecimento e de vantagem. Essa é a intenção do legislador. 7.4. O colaborador que? O colaborador, a gente já viu que ele é um uso, ele utilizou o quê? Lá nas definições, ele é ampliativo, né? Ampliado, né? Uma situação de vínculo ampliado com a Copasa. Que, no uso de suas atribuições de confrontar com situação que possa figurar conflito de interesse, estará obrigado a reportar a situação à companhia, mediante o preenchimento prévio da declaração de conflito de interesse que, após a aprovação do Comitê de Administração da unidade de vinculação do colaborador, declare que está encaminhada à Comissão de Ética para a validação do rito sumário. Então, está aqui. Se você fosse colocado numa situação que você acha que vai gerar conflito, você tem que declarar o conflito e mandar lá para a Comissão de Ética. A gente já viu a aula de Comissão de Ética que analisa esse conflito de interesse. 7.5, tá? O último item do conflito de interesse. Confirmado o conflito de interesse pela Comissão de Ética, o titular da unidade deverá transferir a atividade conflitante para outro colaborador, sem prejuízo de manutenção do colaborador declarante no exercício de outras atividades que não se configure o conflito. Então, se tiver alguma atividade que vai conflitar, o cara já fala, se declara antes, confirmando se há o conflito, ele vai ser retirado dessa função, não vai receber penalidade nenhuma. Inclusive, essa aqui é uma máxima do direito, que o direito aí não pune aquele que se declara impedido, tá? Então, ele antecipa o problema, né? Essa postura é muito interessante, ok? 8º capítulo, vem comigo aqui, sinais de alerta, tá? O que é o sinal de alerta? Então, a mulher diz, acendeu a luz amarela, ó. O cara já fica alerta. Alguma coisa que venha acontecer que está em desconformidade com a política anticorrupção. Todos os colaboradores, conselheiros, administradores da Copasa devem adotar procedimento que aprimorem o cumprimento dessa política, ficando sempre atentos. Então, postura sempre atentos, sempre ligados a sinais de alerta que possam indicar alguma violação dos dispositivos da legislação anticorrupção e desta política. Os sinais de alerta